Então, pessoal, no módulo anterior a gente comentou sobre solução eletrolítica e solução não eletrolítica. Agora vamos detalhar mais um pouco aqui sobre a questão da condutibilidade elétrica de uma solução. Condutibilidade elétrica de uma solução eletrolítica. Condutibilidade elétrica de uma solução eletrolítica. Certo? Primeiro ponto que a gente deve marcar. A condutibilidade ela vai depender de dois fatores, né? Primeiro, da concentração de íons. Cuidado, concentração de íons é uma coisa, quantidade de íons é outra. Nem sempre a solução que possui a maior quantidade de íons, ela vai ser a mais concentrada. Então, porque a concentração de íons ela depende não somente da quantidade, mas também do volume da solução. Então vamos ver aqui como é que funciona. Então, a condutibilidade depende da concentração. Como? Quanto maior a concentração, quanto maior a concentração dos íons, maior a condutibilidade elétrica. Maior a condutibilidade elétrica da solução. Quanto maior a concentração dos íons, maior a condutibilidade elétrica da solução. Então vejamos aqui alguns exemplos. Eu tenho isso aqui, Imagine que eu tenho essa solução aqui, eu dissolvo nela 1 mol de cloreto de sódio, NaCl, né? E 1 litro de água. Isso aqui eu vou chamar de solução 1. A solução 2... Solução 2, eu coloco meio mol, aliás, eu coloco 2 mols de KCl em 1 litro de água. 2 mols de KCl em 1 litro de água. Solução 3. A solução 3 eu coloco 3 mols de NaBr, né, em 3 litros de água. Certo? A solução 4, eu coloco 1 mol de CaCl2 em 1 litro de água. E a solução 5, eu coloco 1 mol de KCl e 1 litro de água. Pronto. Agora podemos comparar a condutibilidade elétrica das 5 soluções. Quem conduz mais, quem conduz menos.
essa coisa toda. Então é o seguinte, para eu saber, vamos aplicar inicialmente isso aqui, ó. Quanto maior a concentração dos íons, maior a condutibilidade elétrica da solução. E nós falamos que isso não depende da quantidade de íons, e sim da concentração. A solução 1, se a gente fizer análise, a solução 1, considerando que todos os sais aí possuam um grau de dissociação de 100%. Todos os sais aí com um grau de dissociação de 100%, né? Dissolve aí tudo que foi colocado. Então, na solução 1, nós temos NaCl. Dissolvido, ele vai formar Na+, mais Cl-. Como foi colocado 1 mol do NaCl, então significa que todo NaCl vai se transformar em sódio e cloreto. Ou seja, eu vou ter 1 mol de sódio e vou ter 1 mol de cloreto. Então, eu vou ter quantos mols de íons? Eu vou ter 2 mols de íons. Em que volume? Em 1 litro. Então, eu tenho aí 2 mols de íons por litro. Essa é a concentração da solução 1. Se eu tiver a solução 2, se eu pegar a solução 2, a solução 2 está assim. KCl forma K+, mais Cl-. Só que a solução 2, eu coloquei 2 mols. 2 mols de KCl. Os 2 mols irão formar 2 mols de potássio e 2 mols de cloreto, já que a proporção é 1 para 1 para 1. Não é isso? Então, eu vou ter quantos mols de íons? Eu vou ter aqui 4 mols de íons. Né? 4 mols de íons. Em que volume? Em 1 litro. 4 mols de íons por 1 litro. Então, eu já posso afirmar que a solução 2 conduz melhor do que a solução 3. A solução 2 conduz melhor do que a solução 3, não, do que a solução 1. Por quê? Porque a concentração de íons é maior. Se eu analisar a solução 3 eu coloquei NaBr. NaBr. Aí o NaBr dissocia, formando Na+, Br-. Eu coloquei 3 mols. Então, irão formar 3 mols de sódio e 3 mols de brometo. No total, vão ser quantos mols de íons? 6 mols de íons. Em que volume? 6 mols de íons em 3 litros. Ora, no 1, eu identifiquei o número de mols por litro. No 2, o número de mols por litro. Então, vamos comparar todo mundo, a quantidade de mols de íons para cada litro. Se são 6 mols de íons por 3 litros, isso significa que são 2 mols de íons por litro. Se é 6 para 3 litros, é 2 mols de íons por litro. Então, essa solução 3, ela tem a mesma concentração da solução 1. Mas aí eu pergunto, a condutibilidade da solução 3 é a mesma condutibilidade da solução 1? Não. Não é a mesma condutibilidade. Mesmo tendo a mesma concentração. 2 mols de íons por litro, 2 mols de íon por litro. A condutibilidade da 3 e da 1 são a mesma? Não. Uai, mas a condutibilidade não depende da concentração? Sim. Então, quando tem a mesma concentração, eles não têm a mesma condutibilidade elétrica, não?
Não. Uai, por que não? Porque depende de um outro fator. Depende de um outro fator que nós chamamos de mobilidade iônica. Mobilidade iônica. O que é a mobilidade iônica? É a facilidade que o íon tem de se mover dentro da solução. Quanto maior a mobilidade iônica, maior a condutibilidade elétrica. Quanto maior a mobilidade iônica, maior a condutibilidade elétrica. E por isso, a mobilidade iônica é que vai justificar a diferença de condutibilidade, né, da 3 e da 1. Ok? A gente vai já falar sobre a mobilidade iônica. A solução 4, ela tem 1 mol de CaCl2, né? Eu já coloquei aqui CaCl2, e aí o CaCl2 ele vai formar Ca2+, mais 2Cl-. Isso aqui em 1 litro, né? Isso em 1 litro de água. Como eu coloquei 1 mol de CaCl2, eu vou ter 1 mol de cálcio e vou ter 2 mols de cloreto. No caso aqui, eu vou ter quantos mols de íons? 3 mols de íons para cada 1 litro. Então, ó, essa 4, ela já conduz melhor do que a 3, já conduz melhor do que a 1, conduz menos do que a 2, condutibilidade é menor do que a 2, porque aqui são 3 mols de íons, aqui só são 2 mols de íons. Beleza? Beleza. E a última ali, a 5. A 5 eu coloquei 1 mol de KCl e 1 litro de água. Então eu coloquei KCl e coloquei 1 litro de água. Então vai formar K+, Cl-. Eu coloquei aqui 1 mol. Então eu vou ter 1 mol de potássio, 1 mol de cloreto. Eu vou ter também 2 mols de íons por litro. Agora o lance está aqui. A condutibilidade da 5, que eu tenho 2 mols de íons por litro. Da 3, que eu tenho também 2 mols de íons por litro. E da 1, que eu tenho 2 mols de íons por litro, a condutibilidade é diferente. Agora, por quê? Porque depende da mobilidade. Então, em relação à mobilidade, nós vamos colocar esse ponto. Observe que a concentração é a mesma. Quando a concentração dos íons for a mesma, o critério que eu utilizo para saber quem é mais solúvel já não é mais a concentração, já vai ser a mobilidade. E aí a gente escreve assim: quanto maior a mobilidade, quanto maior a mobilidade iônica, maior a condutibilidade. Aí tu me pergunta, a mobilidade, como é que eu vou saber quais íons possuem maior mobilidade? Como que eu vou saber quais os íons que possuem maior mobilidade? Isso vai depender do grau de hidratação do íon. Isso vai depender do grau de hidratação do íon. Nós temos uma coisa que chamamos de grau de hidratação. Isso depende do grau de hidratação do íon. E o que seria o grau de hidratação do íon? Por exemplo, quando eu coloquei lá o cloreto de sódio na água, nós temos aqui o íon sódio. Esse íon sódio, quando as moléculas de água irão se dissolver, começa a solvatar esse íon. Eu posso chamar aqui grau de hidratação ou grau de solvatação. O que é isso? Moléculas de água começam a interagir com o íon para poder dissolver, ó, algo dessa natureza.
Então, nós temos aqui, ao redor do íon sódio, várias molequinhas de água. Beleza? Isso é o que nós chamamos de solvatação. A mesma coisa acontece com o potássio. Eu pego aqui o K+. O K+, também vai ter água ao redor dele. Um monte de molequinha de água. Só que a quantidade de água que solvata o potássio não é a mesma quantidade de água que solvata o íon sódio. A solvatação do sódio é diferente da solvatação do potássio. Coloca aqui. Solvatação do sódio é diferente da solvatação do potássio. E essa diferença se dá por... Como que é essa diferença? Eu estou dizendo aqui que a quantidade de moléculas de água que solvata o sódio é diferente da quantidade de água que solvata o potássio. E essa quantidade de moléculas de água de solvatação depende de quê? Depende do raio iônico. A solvatação do íon depende do raio do átomo. Né? Coloca aqui, ó, a solvatação do íon depende do raio iônico. Do tamanho do átomo. Depende do tamanho do átomo. Aí nós temos na tabela periódica, se você olhar, nós temos isso aqui na família 1A. Li, Na, Cama, Robson, Cruzoé. Então nós temos aqui, ó, que o sódio, o átomo de sódio, ele é menor do que o átomo de potássio. Então o raio do sódio é menor do que o raio do potássio. E o que é que isso tem a ver? Isso significa que o sódio solvata, que significa dizer que a solvatação do sódio, que é menor, é maior do que a solvatação do potássio. A solvatação do sódio é maior do que a solvatação do potássio. Mas por que a solvatação do sódio é maior do que a do potássio? Porque o raio do sódio é menor. Mas o que é que tem a ver o átomo ser menor e ele solvatar mais? É pelo seguinte. Vamos pegar aqui um átomo pequeno e um átomo maior. Esse aqui seria o sódio e esse aqui seria o potássio. O que acontece é que como o raio do sódio é menor, o núcleo do átomo, ele consegue puxar uma maior quantidade de água, porque a força da atração é maior. Isso, o tamanho dele vai interferir na força de atração da molécula de água com o sódio, porque o núcleo vai estar mais próximo do oxigênio. O núcleo do sódio vai estar mais próximo do oxigênio. Então ele puxa com mais força. Ele é um átomo mais positivo. Esse potássio aqui, como ele é maior, o núcleo vai estar mais distante. Então a atração do núcleo do potássio pelas moléculas de água, como a molécula de água vai estar mais distante, essa atração é mais fraca, então segura menos moléculas de água. O sódio, que é pequeno, como a molécula de água vai estar mais próximo, ele consegue puxar bem mais moléculas de água. Então a solvatação do sódio é maior do que a solvatação do potássio. E o grau de solvatação influencia na mobilidade. Um íon que está bastante solvatado, ele vai ter uma mobilidade menor,
Por quê? Porque ele está cheio de água ao redor, então ele se movimenta mais fácil, está cheio de água. Solvatando ele, a água dificulta a mobilidade do íon. O potássio ele vai estar mais livre. O potássio ele vai estar mais livre, então ele consegue ter uma mobilidade maior e consegue conduzir melhor eletricidade. Então, se eu comparar, por exemplo, a solução 1 mol por litro de cloreto de sódio com a solução de cloreto de potássio, quem é que vai conduzir melhor? O cloreto de potássio conduz melhor do que o cloreto de sódio. A diferença vai estar aqui no íon sódio e potássio, porque o íon sódio vai estar com a solvatação maior, e aí ele mais solvatado vai ter uma mobilidade menor. E aí uma mobilidade menor dificulta a condutibilidade. Então, ó, o cloreto de potássio, né? O KCl 1 molar conduz melhor do que o NaCl na mesma concentração, né? Aqui já não foi uma influência da concentração, aqui já foi uma influência aí, né, do tipo de íon. Então, isso aqui, quanto à condutibilidade. Isso quanto à condutibilidade. Beleza? Um outro tipo de solução que nós podemos classificar seria classificar a solução em, né, mudando aqui de condutibilidade, seria classificar a solução em concentrada ou diluída, né? Nós temos solução concentrada e diluída. Solução concentrada e solução diluída. Uma solução ela é dita concentrada quando a quantidade de soluto em relação ao solvente é elevada, né? Eu tenho aqui muito soluto em relação ao solvente. E a solução é diluída quando eu tenho pouco soluto em relação ao solvente. Pouco soluto em relação ao solvente. Exemplo de uma solução concentrada. Salmoura. Salmoura, né? Tem bastante sal aí. Exemplo de uma solução diluída. Exemplo de uma solução diluída. Podemos colocar aqui o soro caseiro. O soro caseiro seria um exemplo de uma solução diluída. Beleza? Uma outra coisa que é importante a gente comentar é sobre a solubilidade dos gases na água, que a gente já falou no módulo anterior, mas podemos aqui intensificar essa informação, né? Que é o seguinte, ó, solubilidade de gás em água. Solubilidade de gás em água. Então é o seguinte, ó, quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. E tem uma outra coisa que influencia na solubilidade do gás, que é a pressão do gás sobre a superfície, né? Quanto maior a pressão, quanto maior a pressão do gás sobre a superfície, quanto maior a pressão do gás sobre a superfície
do líquido, maior a solubilidade. Por isso que tem lá os refrigerantes. Os refrigerantes, o gás fica dissolvido na água por livre e espontânea pressão. Eu estou querendo dizer o seguinte, ó. Imagine que eu pegue um recipiente, coloque água, coloque um determinado gás aqui. Aí, lógico, vai ter uma certa quantidade de gás dissolvido. Vamos supor que essa pressão aqui do gás seja aqui de 0,4 atm. 0,4 atm, a pressão do gás aqui sobre a superfície do líquido. Aí eu pego esse gás aqui e diminuo ali, ó, eu empurro o êmbolo. Imagine que ali eu tenho um êmbolo móvel. Eu empurro ele, aproximando para cá, ó, né, diminuindo o volume. Se eu diminuir aqui o volume, né, porque eu empurrei o êmbolo aqui, eu vou estar aumentando a pressão. Eu vou estar aumentando a pressão do gás sobre o líquido. Então, o gás, a quantidade de gás que eu vou ter dissolvido no líquido aqui, a quantidade de gás dissolvido vai ser maior do que lá. Por quê? Porque eu pressionei o gás sobre o líquido. Então, se eu aumentar a pressão do gás sobre a superfície do líquido, eu vou aumentando a pressão e o líquido vai conseguindo dissolver, né, aquele gás ali. Se eu diminuir a temperatura, aí aquele gás que foi dissolvido por pressão termina ficando dissolvido por conta da temperatura. Por exemplo, o refrigerante. Se você pegar aqui uma refrigerante, a temperatura ambiente, né? A temperatura ambiente e abrir, você vai perceber que o refrigerante ele vai derramar todo. Vai sair aquele refrigerante todo lá. Por quê? Porque o gás, ele estava dissolvido por conta da pressão. Está fechado, né, com a tampa do refrigerante. Na hora que tu abre, todo o gás que estava dissolvido por pressão começa a vazar. E aí ele sai bruscamente e sai carregando o líquido junto consigo, né? Agora, se você abrir o mesmo refrigerante gelado, você vai perceber que você vai abrir e não vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque o gás que ficou dissolvido lá, ele não ficou dissolvido por causa da pressão, ele ficou dissolvido porque estava numa temperatura baixa, porque ele estava gelado. Então, nós temos aí a influência da pressão e da temperatura, da solubilidade de um gás na água. Beleza? A gente fecha esse módulo aqui.